quero falar pra você, meu amigo, que tá começando Pipocando, e hoje a gente vai falar de uma parada muito legal. Eu gosto, o Rolandinho gosta menos. Não, calma aí. Menos. Vamos falar dele. De mim. Dele e você mesmo. De mim, Bock, o grande. Mr. Coringão. Ele que já foi depressivo, Ó, já vou falar colocou uma coisa. granada na boca da galera, Vou falar uma coisa. já derreteu no ácido. Hoje a gente vai falar sobre a história secreta do Coringa. Uou. Se você não sabe alguma coisa sobre o Coringa, hoje, meu amiguinho, você vai descobrir. Segue o bonde. E galera, assiste esse vídeo, espero que esse vídeo dê muitos likes, porque se vocês gostarem, a gente vai fazer um próximo sobre a Arlequina. Vai ter que ser recorde de like, hein? Recorde de like, o Rolandinho vai estar vestido de Arlequina. Quer ver o Rolandinho vestido de Arlequina? Like, inscrição e é isso aí. O cara nem me pergunta. Vai estar vestido de Arlequina. Eu não sei se eu vou estar vestido de Arlequina, depende de como é que eu Vai, vai, meu pudinzinho bonitinho. O Coringa é um dos personagens fictícios mais famosos da cultura pop e ficou em primeiro lugar na lista dos 100 melhores vilões de todos os tempos da revista Vilões. Não, da revista Wizard. E ele também foi o vilão melhor colocado entre os 50 maiores personagens dos quadrinhos na lista da Empire, competindo em popularidade com o próprio Batman. E até a origem do Coringa se entrelaça com a origem do herói, já que ele estreou, galera, em 1940, na primeira edição de Batman, alguns meses depois do Morcegão ter surgido nos quadrinhos Detective Comics. É muito legal porque as pessoas não sabem, né, que acompanham o Coringa pelo cinema, não sabem que ele tem uma história super... É um personagem de quase 100 anos, história né, super cara? elaborada, Gigante, exatamente, desde 1900 e bolinha, tio. Então, assim, é muito louco, porque todo grande herói tem um grande vilão por trás. É isso aí. Logo nessa primeira história, o Coringa já aparece com a sua maquiagem característica de palhaço, assassinando pessoas na cidade e atuando como um mestre do crime. E existe caos até na hora de dividir os créditos da criação do personagem, porque os artistas Bob Kane e o Jerry Robinson nunca chegaram no acordo de quem realmente inventou o Coringa. É aquela coisa, né? Você tá fazendo um projeto com um amigo, todo mundo tem um monte de ideia, Todo mundo dá ideia. e aí depois você não lembra quem que deu a ideia. Fala, mano, mas a ideia do Coringa foi minha, não foi? Não, eu que falei de um palhaço. Não, você falou de um palhaço. Palhaço eu lembro que tinha, mas que ele era assassino, ele era amigo do Batman na sua ideia. Ah, não sei. O único artista envolvido nesse processo que ganha crédito tanto do Kane quanto do Robinson é o roteirista Bill Finger, que escreveu a história da primeira edição do Batman. De qualquer jeito, Rolandinho, o Coringa foi criado a partir de uma carta de baralho, o Joker, né? Aqui é o Valeto, Mr. Valeto. Não, não é o Valete. Aqui não é o é o Valete. Joker mesmo. Pô, Valete, desculpa. O Valete Dama Rei. Já dá pra... É que eu faço mágica, né, galera? Eu gosto do baralho. Só de eu passar a minha mão por cima do as, ele se transforma. Ou não. De qualquer jeito, o Coringa ele foi criado a partir de uma carta de baralho e da aparência do personagem Gwynplaine, interpretado pelo ator Conrad Veidt no filme O Homem que Ri. E apesar de todo o cuidado pra criar um vilão de aparência memorável, a ideia era que o Coringa morresse com uma facada no coração logo na segunda edição do quadrinho. Já pensou, galera? O que seriam dos fãs sem Coringuinha? Imagina o que seria do Esquadrão Suicida. É a mesma coisa. Isso porque o Bill Finger tinha medo de um vilão recorrente, que pudesse significar que o Batman ele é um incompetente, que não consegue manter ordem na cidade. Então ele tem que matar o vilão. Legal pensar nisso, né? A gênese do personagem. O cara que tava criando, ele tava preocupado da imagem que o Batman poderia passar pras pessoas. O vilão seria tão forte quanto ele. Mas foi um acerto apostar num vilão forte, né? Mesmo assim, os editores decidiram manter o Coringa vivo e ele apareceu em 9 das 12 primeiras edições de Batman. Mas nas edições seguintes, o Coringa foi deixado um pouco de lado, já que a DC quis dar um tom mais leve pras histórias e focar as vendas no público infantil. Por isso, os criadores amenizaram o lado psicótico do vilão, deixando ele mais parecido com um palhaço, que não era levado tão a sério pelo Batman e pelo Robin. Era um Coringa que ele era meio um lunáticozão, assim, sabe? Eles levavam meio na brincadeira o Coringa, sabe? Assim, esse trouxa aí. Viado, bicha! Seu dois bichas! Rápido, homem, para trás do bate-escudo! Bom, no quadrinho, no Piada Mortal, a gente consegue ver a relação louca que o Batman tem com o Coringa, né? Naquela hora que os caras estão se pegando, ele faz uma piada ao Coringa, né? Ele fala, antes eu preciso te falar uma coisa muito importante. E aí ele manda uma piada, e o que eu acho que mais icônico é os dois rindo junto, né, morrendo de dar risada, que mostra essa relação que pô, um depende do outro, assim, tipo, a existência do Batman se justifica através da existência do Coringa e vice-versa. Talvez se não existisse o Coringa, o Batman já teria desistido do que ele faz. Você vê até essa relação no Dark Knight, né, quando o Coringa vira pro Batman e fala, você me completa. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no. No. No, you complete me.
o Coringa, ele é realmente um personagem que enxerga o Batman como a força motora do que ele faz. E ele fala isso diversas vezes, né? Ele fala assim, que bom que existe o Batman. O Batman existe pra que eu possa mostrar o que eu faço, entendeu? Ainda assim, o Coringa ganhou destaque na capa da Detective Comics 69, que mostra ele apontando duas armas pros heróis, numa das ilustrações mais aclamadas da época de ouro da DC. E essa arte fez tanto sucesso que ela foi recriada em agosto de 2010 na capa alternativa da Detective Comics 866, que celebrava o aniversário de 75 anos da DC. Olha, a primeira história contando a origem do Coringa saiu em 51, edição em que o criminoso se veste como Red Hood e cai num tanque químico, ganhando os cabelos verdes maravilhosos, a pele branca e a boca vermelha. Então, mas é curioso porque agora no Esquadrão Suicida ele cai no tanque químico e é ao contrário, é uma homenagem, claro, né, desse negócio, mas ele perde a cor, né, quando ele cai lá, ele e a Arlequina, a cor sai deles, né, ao contrário. Isso ele é, né, o Esquadrão Suicida é um filme bonito, não dá pra negar. E apesar do Coringa não ter uma origem 100% definida, essa é a história mais utilizada como passado do personagem, aparecendo também no quadrinho Piada Mortal e no filme Batman de 89. Ou seja, essa é, teoricamente, assim, a versão mais oficial do Coringa. Pra quem não acompanha quadrinhos, saiba que é muito normal diversos autores escreverem a mesma história, com começos e finais diferentes. É normal um personagem que morreu num quadrinho aparecer vivo numa outra história, mas essa aqui é... O Torrent mostra aqui, tem o Homem-Aranha japonês. Mas em 54, o Coringa se tornou mais um palhaço bobão, já que a Comics Code Authority emitiu um regulamento que bania sangue e violência dos quadrinhos. Bom, a marca registrada desses quadrinhos. Né? Então, eu acho que deveria classificar os quadrinhos, né? Não banir. Isso porque um cara chamado Frederick Watson acreditava que os quadrinhos influenciavam a violência e a homossexualidade, transformando os jovens em delinquentes. Você vê que essa história da televisão falar que os videogames fazem mal, que influenciam a violência, sempre foi um jeito de evitar o progresso de artes que estão surgindo, assim, sabe? É engraçado, porque a sua professora pede pra você ler Capitães da Areia quando você tem 14 anos, que é um livro que tem estupro, tá ligado? E eu acho ótimo, porque é um livro realmente real. E aí no quadrinho não pode, vai citar violência. É meio confuso isso que a gente faz com as crianças, né? E as coisas só pioram depois de 64, porque um editor chamado Julius Schwartz entrou na DC e fez questão de diminuir as aparições do Coringa nos quadrinhos. Boicotaram o Coringa, galera. Estão cortando. Mas nos anos 60, estreou a série de TV Batman, e o ator César Romero interpretou um Coringa meio pastelão, que tinha até um cinto de utilidades e um Coringa móvel. Inclusive o cinto de utilidades do Coringa tem nos quadrinhos também, não foi só na série, né? A série, galera, teve 3 temporadas, 120 episódios e também ganhou um filme com o mesmo elenco em 1966, que chegou a arrecadar $1 milhão na bilheteria. Na época era bom. Puta filme, não? Na época... pra caramba. Hoje em dia, os filmes fazem 1 bilhão na bilheteria e são considerados blockbusters. O curioso é que César Romero se recusou a raspar o bigode porque era sua marca de galã. Então só jogaram uma maquiagem branca por cima e tudo ficou assim mesmo. Meio bosta. Ô, galera, inclusive um dos primeiros memes do Brasil foi o clássico Feira da Fruta, que eu adoro, que redublava um episódio da série e ganhou um quadrinho e um livro em 2013. Apareceu até no Super Amigos. Clica aqui e assiste Super Amigos se você gosta de heróis, porque ó, é uma série que a gente faz com muito carinho. De onde você tirou esse escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Você tá muito engraçadinho. Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde. Entrei na feira da fruta. E já nos quadrinhos, o Coringa chegou a desaparecer completamente por 4 anos, galera. E voltou em 73, resgatado e revisado pelo escritor Dennis O'Neil e pelo artista Neil Adams. Nessa época, o Coringa ele ganhou uma aparência magrela, mais sinistra, e foi declarado legalmente como insano, indo parar no recém-criado asilo Arkham City, Asylum. Arkham, não tem... O Asilo Arkham, um asilo de Arkham, jogo pra caralho. Indo parar no recém-criado asilo Arkham, uma prisão pra louco. Eu joguei muito esse jogo, viu? É que daí tudo bem. Tomar todo mundo. E o Coringa também foi o primeiro vilão a ganhar um quadrinho próprio, o que é uma grande coisa, galera. Estrelando o The Joker em 75, que contou com 9 edições. Pra você tirar um personagem secundário de um quadrinho e transformar ele num quadrinho, num outro quadrinho, tem que ser um sucesso. O Charada ficou morrendo de inveja, ficou triste. Nessa série, o Batman nem chega a aparecer e o Coringa interage com outros vilões da DC, como o Espantalho, a Mulher Gato e até mesmo o Lex Luthor. Eu às vezes falo que essa coisa dos quadrinhos dos heróis é meio superficial, mas uma coisa que eu gosto, que eles acertam muito, é que são as motivações dos vilões, principalmente da DC, são diferentes um do outro. Isso é bem interessante. Quando eles interagem, você vê que eles são vilões, mas cada um tem um corre diferente, entendeu? O Coringa é um cara traumatizado pelo passado, cada um tem uma história diferente, isso é legal, fica rico. O Coringa e o Lex também interagem em Injustice League e na segunda formação do Injustice Gang, que é o oposto da Liga da Justiça. Dos mal, dos B10. Para quem você pensa que está dando leite? Para você? Não.
Isso é muito bom para o Batman ou o Superman que precisam de vitaminas. E a popularidade do Coringa só cresceu em 76, quando a Janet Kane se tornou editora da DC. Mas foi só nos anos 80 que o Batman ganhou um tom dark que ele tem hoje em dia, já que o público não era mais infantil e a Comics Code Authority parou de censurar tudo. Ufa, né? O Comics Code Authority. Que bom, Ufa, né? Authority, Ah, se fuder, a autoridade de cu é rolo. Ah. Prova disso é que Coringa já apareceu bem diferente no quadrinho O Cavaleiro das Trevas de 86, em que ele acorda de um estado catatônico e mata todo mundo com gás durante um talk show. Não ache que os filmes, por exemplo, que o Nolan fez, tem a mesma história exata do que o quadrinho que tem o mesmo nome. Pô, o Batman vs Super-Homem tem mais do quadrinho do que Dark Knight. Né? Porque se ele fosse adaptar essa história, tem coisa que no quadrinho funciona bem, porque são menos cenas, menos Mas tem que diálogos. escolher o recorte, porque o personagem vai se transformando tanto que você pode escolher qual recorte você quer falar dele. Mas com certeza esse foi um quadrinho que foi assim, a virada do jogo. Porque ele surgiu e aí ele deu o tom das principais histórias do Batman a partir daí. Exatamente. Foi nessa época que o Coringa se tornou o oposto exato do Batman, porque enquanto ele é mostrado com roupas chamativas, extrovertidas e aquele visual todo caótico, o Batman ele é monocromático, sério e se baseia na ordem. Eles são os alemão, então o cara sabe se vestir, é diferente. Mas eles são meio isso, né? Tipo, é a ordem, é o Batman. E a desordem. E o caos completo, a anarquia. Caos e a parte consciente, que é ganhar dinheiro, o filantropo bonito, o rei mora numa caverna e tem um mordomo. E todo esse lado obscuro do vilão fica ainda mais evidente no quadrinho Morte em Família de 88, e que o Coringa mata o Jason Todd, que era o Robin na época. Olha só. E em 88 também foi lançado o clássico Piada Mortal, um dos melhores quadrinhos que tem, que além de consagrar o Coringa, também levou o prêmio Eisner de melhor graphic album e entrou nos best-sellers do New York Times. Esse prêmio que eu falei, é como se fosse o Oscar dos quadrinhos, né? E esse quadrinho amplia a origem do Coringa, retomando a história do criminoso Red Hood de um jeito mais trágico, porque ele só entra no crime pra sustentar a esposa grávida. Muito louco, né, que nesses quadrinhos tem sempre essa questão moralista muito forte, cara. E nessa história, o Coringa, ele acaba caindo num barril químico, né? O Batman chega lá, ele tá com uma fantasia, e a fantasia é horrível lá, ele não consegue enxergar, e aí depois que ele sai do ácido, ele volta completamente insano. E aí ele tem um release na cabeça dele, que é muito real, que é um dia ruim pode estragar uma vida, e eu acho que ele tá certo. Eu acho que o almoço ruim pode estragar uma vida. Esse quadrinho clássico ganhou um filme em 2016 e o Coringa é dublado pelo ator do Luke Skywalker, que deu voz pro personagem por mais de 20 anos em séries animadas e no videogame. E um dos motivos pra Piada Mortal ser tão icônico e tão famoso é que ele selou o destino da Batgirl, cara, quando o Coringa dá um tiro nela e deixa a moça paralítica. Caralho. E ela, inclusive, é estuprada nessa cena, é pesadíssimo. Pesado. Em 2015, rolou até uma polêmica, porque o artista, o Rafael Albuquerque, ele desenhou uma capa alternativa pro quadrinho da Batgirl, fazendo uma menção à Piada Mortal. Isso porque a série nova da Batgirl é feita pra um público mais jovem, e a heroína é apresentada de um jeito positivo, sem pegar muito desse passado trágico que ela tem. Então ele foi mesmo uma alfinetada. Isso é, cara, cada filme, cada produto que é feito, dependendo pro target, muda. Esquadrão Suicida ficou mais infantil no meio do caminho, então depende muito disso. Eles tentaram misturar um pouco, é uma coisa mais underground, mais, tipo, pesado, divertido, sabe assim? Nessa época, os caras estavam cogitando desconsiderar o Piada Mortal do arco de histórias principais do Batman. Então é como se marginalizasse e nem fizesse mais sentido. Por isso que essa capa foi tão importante e tão, assim, polêmica. Porque foi uma capa que saiu, todo mundo viu e dava uma alfinetada nessa galera. Bom, no final das contas, o próprio desenhista pediu pra não colocar a capa alternativa em circulação e a DC não publicou o desenho. E a psicose do Coringa faz até outros vilões ficarem com medo. Tanto que o Trickster diz que quando super vilões querem assustar um ao outro, eles contam histórias sobre o Joker. Isso é muito legal, né? Na Muito fogueira. foda. Enganei um povo na casca do ovo. Eu sou um povo, eu sou um palhaço. Ao longo das HQs, o Coringa já teve vários ajudantes, mas nenhum deles foi tão marcante quanto a Harley Quinn, que apareceu na série animada Batman de 92. O sucesso foi tanto que a DC decidiu transportar a Harley pros quadrinhos e a vilã fez sua primeira aparição na história Louco Amor de 94. A partir daí, todo esse relacionamento estranho e abusivo entre eles se intensificou e marcou o casal como um dos mais icônicos do universo dos quadrinhos. É uma galera problemática. Em 2011, a DC alterou sua linha de publicações e lançou os Novos 52 para recomeçar a história dos personagens. Logo na primeira edição, o Coringa é introduzido como um assassino perseguido pela polícia de Gotham, só que ele treta com o Batman e vai parar lá no Asilo Arkham, que é uma prisão, mas na verdade é meio que uma proteção também, porque o cara não pode ir pra prisão original, ele vai pro asilo lá onde é uma merda, mas pelo menos ele não tá com a polícia. E na cela aparece um vilão, o Dollmaker, conhecido por esfolar pessoas, e ele arranca toda a pele do rosto do Coringa. Nossa, quando a Harley descobre que o Pudinzinho foi dado como morto, ela trai o Esquadrão Suicida e organiza uma fuga da prisão Belle Reve pra vingar a morte do seu amado. Mas é claro que o vilão volta, e dessa vez com uma aparência ainda mais sinistra, já que ele começou a vestir a própria pele como máscara.
Mano, e você acha que o do cinema é sinistro? E em todas as histórias dos Novos 52, a rivalidade entre o Batman e o Coringa é ainda mais acentuada, sendo que o maníaco sente prazer em tentar desvirtuar o morcegão. O Coringa ameaça até matar todos os aliados dele do Batman para que ambos vivam em função do outro, sendo o melhor herói e o melhor vilão que eles puderem ser. Isso fica ainda mais evidente no quadrinho Endgame de 2014, em que eles praticamente se matam pra deter um ao outro, apesar da história indicar que o Coringa é imortal. Rola até uma teoria de que talvez existam 3 Coringas, já que o Batman vê 3 versões diferentes do vilão da HQ, DC Rebirth, e diz que vai investigar essa possibilidade. E além de todas essas idas e vindas, o Coringa também marca a presença nos universos alternativos da DC, que já deram várias roupagens diferentes pro vilão. É legal lembrar que na história do Batman tem gente que se passa pelo Batman. Se você lembrar dos filmes do Nolan, tem um momento lá que começa a surgir um monte de Batman fake. Então, uns Coringas fakes também é uma coisa um pouco... Como é que é o nome disso? Previsível. Não, aquela máscara lá que a galera usa. Guy Fawkes. É meio Guy Fawkes no sentido de que qualquer um que compactua com a ideologia do Coringa pode ir lá e se vestir de Coringa. Uma das versões mais marcantes aconteceu no quadrinho Ponto de Ignição, que mostra o fatídico assalto aos Waynes, mas quem morre dessa vez é o pequeno Bruce, deixando os pais desolados. O Thomas Wayne jura vingança e acaba se transformando no Batman, ao mesmo tempo em que a mamãe Marta fica completamente doida e se torna o Alfred. Não, ela se torna o Coringa, brother. Ela já era o Alfred. Mano, essa história é a mais louca de todas. O pai do Batman vira o Batman e a mãe do Batman vira o Coringa. Existe até um quadrinho chamado Tempestade de Sangue, que é o segundo volume da trilogia Batman e Drácula, em que o Coringa aparece como líder de um bando de vampiros. Então, quer dizer, esses personagens deram muito pano pra manga, cara. Muita história diferente. E no quadrinho Nosferatu, inspirado pelo cinema expressionista alemão, o Coringa aparece como um ciborgue chamado O Homem que Ri, construído pelo Lex Luthor. Olha que bagunça! Existem vários crossovers marcantes entre o Coringa e o Superman, como a história To Laugh and Die em Metrópolis de 87, em que ele sequestra Lois Lane e encara o Homem de Aço numa fight. Outro crossover famoso é o Superman Imperador Coringa, em que o vilão consegue superpoderes e cria um universo alternativo, onde os heróis são perseguidos como criminosos. E o Coringa já interagiu até com a Marvel, cara, como no especial Batman Capitão América de 97, em que o Caveira Vermelha convoca ele pra roubar uma bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Mas quando o Coringa descobre que o Caveira Vermelha é nazista, ele fica horrorizado e diz: eu posso ser um criminoso, mas sou um criminoso americano. Porra! O Coringa também já lutou contra o Hulk na história The Monster and the Madman de 81 e se aliou ao vilão Carnificina no especial de Batman e Homem-Aranha de 95. Tem até um crossover especial entre o Coringa e o Máscara, em que o vilão encontra a máscara no Museu de Gotham e começa a usar pra cometer crimes. Com tanta atividade nos quadrinhos, é natural que o Coringa também tenha conquistado seu espaço nas telonas e nos seriados. Depois da versão do César Romero no seriado dos anos 60, o Coringa voltou mais dark pro cinema no filme Batman de 89, dirigido pelo Tim Burton. Tudo ficou darkzão, né? E aparece como um mafioso chamado Jack Napier, que cai num tanque químico e se transforma no vilão que a gente conhece. E apesar de Jack não ser o nome oficial do Coringa, ele também é chamado assim nos quadrinhos Pushback e Batman Confidential. E o Jack Nicholson mandou tão bem de Coringa que ganhou indicação a melhor ator e melhor ator coadjuvante em prêmios como Globo de Ouro e BAFTA. Só que nenhum ator foi mais premiado pelo papel do que o Heath Ledger em sua aparição no Cavaleiro das Trevas do diretor do Christopher Nolan. Eu aqui, ó, vestido de Jared Leto, vou bater palma. O ator buscou inspiração em diversas fontes, como nos Ideais de Anarquia, nos quadros do pintor Francis Bacon e até no Alex lá do Laranja Mecânica. O Heath Ledger criou até um diário chamado Joker Journal, em que ele colocava várias imagens de referências, como todo o Coringa do baralho, fotos de hienas e maquiagens de palhaço, ou seja, era um book de referência muito louco. Ele caiu de cabeça nessa porra, né, mano? Ele virou o personagem. E ele também leu os quadrinhos Piada Mortal e o A Serious House on Serious Earth, que influenciaram bastante na hora de montar o personagem do vilão. Tem até quem acha, Rolandinho, que todo esse preparo foi o causador da morte do Heath, já que ele mesmo escreveu o Coringa como sendo um cara esquizofrênico, psicopata, com grau zero de empatia. Então dizem que ele entrou de cabeça no personagem. Ficou louco, usou umas dorgas e morreu. Pô, muito louco que o Jack Nicholson, isso é curiosidade, cara, mandou um recado pro Heath Ledger, falando, olha, cuidado com esse personagem. Não brinca com o personagem. Não brinca com esse personagem, que é um personagem sério, é um negócio muito foda, muito denso. Mas a atuação do Ledger como Coringa foi tão surpreendente que ele levou o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante, além de um Globo de Ouro, um BAFTA e vários outros prêmios. O cara arrasou. Mais recentemente, a DC quis investir no cinema e criou um universo cinematográfico próprio a partir do filme Homem de Aço de 2013. E a escolha pra fazer o papel do Coringa foi o ator e cantor Jared Leto, que apesar de ter sido cortado em Batman vs Superman, foi introduzido em Esquadrão Suicida.
E mesmo não participando ativamente do filme, que pra mim foi muito decepcionante, o Leto também se preparou de maneiras bizarras, como mandar um rato morto de presente pra Margot Robbie, que interpretava a Harley Quinn. Cara, eu achei péssimo o Jared Leto. A galera fala que ele é também não gostei. bonito, que ele ficou style, beleza. Eu não sei se tem cenas boas dele que cortaram, mas, isso, cara, as cara? que entraram não tão legais. Dá a impressão de qualquer um fazia aquilo, que coisa horrível. Além das aparições do cinema, o Coringa também marcou presença em todos os desenhos da franquia, como as Novas Aventuras do Batman de 77, a série animada dos anos 90, Teen Titans e a Liga da Justiça. O Coringa também fez uma aparição no seriado Birds of Prey, interpretado pelo ator Roger Stone mas com a voz do Luke Skywalker. E há quem diga que o seriado Gotham vai trazer uma nova origem pro Coringa com o personagem Jeremy Valesca, que apareceu nas 2 primeiras temporadas e impressionou os fãs. O Coringa também aparece em praticamente todos os jogos de Batman, incluindo a série Arkham, os games Lego e até no crossover com Mortal Kombat. Galera, espero que você tenha gostado desse especial, a gente fez com muito carinho. E se tudo der certo, o Rolandinho semana que vem tá de Arlequina sim. fudendo. Tá sim, Rolandinho. Nem fudendo. Tá de Rolandinho. Não vou, velho. Pudinzinho Tô de boa. do Papi. Ô, Galera, gente. espalhe esse vídeo aí. Vamos falar ainda de Esquadrão Suicida, que é um filme que eu particularmente gostei. Metralhadora de like. Metralhador de like. E o Rolandinho vai estar de Arlequina, tá bom? Mano, eu não Valeu. prometo isso. Beijo. Eu não prometo. Não Cala a tá boca, combinado Rolandinho. nada, Vai, velho. Tá Ô. de Arlequina. Beijo. Tchau. Essa história do Jared Leto mandar rato pras pessoas, eu achei... Seria legal se ele tivesse feito um bom papel. Exatamente. Ao invés de mandar rato, ao invés de ficar se preocupando com o CEP da galera, ele podia ter estudado o personagem, eu achei. Pensei nisso. Vai.